Bem-vindos, esse é o vídeo de número 5, onde a gente está falando de armazenador de energia, ar comprimido, CAES. Até então nós já falamos um pouco mais sobre como funciona, como é o seu princípio de funcionamento, passamos bem rasamente no equacionamento para a gente conseguir dimensionar de certa forma a quantidade energética que pode ser armazenada através da compressão do ar comprimido. Vamos agora entender um pouco mais da sua tecnologia, mas para entender da sua tecnologia, os tipos de compressores, nós precisamos primeiro estudar ou rememorar alguns conceitos de termodinâmica. Para isso, nós devemos considerar que o ar ele é um fluido compressível e ele funciona como um gás ideal. Por que nós precisamos fazer isso? Para usar a equação geral dos gases ideais, que é PV igual a nRT. Essa formulação ela é a equação de Clapeyron, ela veio em função da observação de Boyle, da lei de Boyle, que constatou uma transformação isotérmica, ela acontece a pressão vezes temperatura constante. A lei de Gay-Lussac, que constatou também que uma transformação isobárica mantém volume e temperatura constante. E a lei de Charles, que também constatou que uma transformação isométrica ocorre mantendo a pressão e temperatura constante. Para que a gente possa entender, vamos estudar um processo isobárico. O que acontece? Nós temos um volume inicial e esse volume ele está diminuindo. Nós estamos comprimindo o gás. Se o volume está diminuindo, naturalmente a temperatura ela vai aumentar e isso acontece a uma pressão constante, da forma que está apresentado nessa figura. O segundo caso seria um processo isotérmico, onde nós temos a pressão e o volume variando praticamente de forma constante. O volume diminui, mas a pressão aumenta. Se a pressão diminuir, o volume ele vai aumentar. Isso tudo acontece a temperatura constante. No caso ideal, o que a gente consegue fazer com um compressor comercial? Esse processo de cima, o isobárico, mais o isotérmico, que é um processo que a gente chama de politrópico. Então, esse é o processo real e essa, identificada por verde aqui na imagem, seria a nossa energia útil disponível. Então, a compressão ela varia tanto o volume, quanto a pressão, quanto a temperatura. Então, esse seria o nosso ciclo termodinâmico. Qual que é o gasto energético para cada situação? Essa curva ela mostra para nós, como eu mostrei para vocês no último vídeo, que a integral de pressão e volume ela dava a energia, aqui identificado pela área, nós conseguimos obter a energia do sistema. Essa um pouco mais cinza é a isotérmica, essa cinza um pouco mais claro é a politrópica e a mais clara ainda é o processo adiabático. Da isotérmico para o adiabático existe um maior gasto energético. A energia que ela gasta para levar o gás do seu volume inicial VI para o seu final VF é o que está sendo mostrado aqui. Então isso seria, essa curva aqui, a identificação de um ciclo de compressão e a energia disponível. Então nós queremos armazenar o máximo de ar possível, gastando a menor quantidade de energia possível. Para nós, então, o melhor ciclo seria o ciclo isotérmico. Para todos esses casos, nós estamos considerando uma compressão isentrópica. Isso é muito importante, porque essa compressão ela não varia a entropia, não a troca de calor do sistema com o meio. Então, significa que a energia ela pode estar se transformando em pressão, volume ou temperatura, mas essa energia ela não está sendo perdida para outro meio, por exemplo, que seria o nosso descarregamento energético, quando a gente fala de autodescarregamento. Fazendo então de novo essa relação com a compressão, um PV constante, nós temos um ciclo isotérmico, um PV em função de um exponencial igual a constante é politrópico e um PV elevado ao K constante também é uma expansão adiabática. Sendo que esse N e esse K aqui identificados, eles relacionam o coeficiente de expansão adiabática, que é o meu Cp sobre o meu Cv. O meu Cp é a capacidade térmica a pressão constante e o meu Cv é a capacidade térmica a volume constante. Da mesma forma, eu posso fazer a mesma análise para a expansão.
Já a expansão, eu quero o contrário. Eu quero recuperar o máximo de energia possível sem ter que gastar muito gás para isso. De novo, a gente percebe que a expansão isotérmica ela é melhor, onde a gente tem o maior aproveitamento energético. Já a politrópica e a diabática não é tão boa assim. Então, quanto menor a variação de temperatura, melhor. Isso a gente já constatou. E isso a gente precisa levar com a gente nas próximas análises. O compressor ele vai ser bom se ele possuir essa característica. Ou seja, eu vou conseguir comprimir o ar de forma ou mais próxima a um ciclo isotérmico.